Você viu essa carreata hoje pela manhã, pelas principais ruas e avenidas aqui da cidade? Essa carreata saiu por volta das 9 e pouquinho da manhã, lá em frente à Praça da Vila Barbosa, e percorreu, como eu disse, as principais ruas e avenidas da cidade, marcando aí essa data, 18 de maio. Eu estou recebendo aqui no estúdio, mais uma vez, porque ontem ele já passou por aqui pra gente falar de outro assunto, mas o César Desidério, psicólogo no município, está aqui para falar pra gente dessa data aí, o César. 18 de maio. Por que essa data 18 de maio foi determinada aí como a data para marcar o Dia Nacional? Bom dia, César. Bom dia, Nestor. Primeiramente, gostaria de agradecer novamente o espaço que a Cultura 105.5 abre para a gente fazer essa prestação de serviço público, de utilidade pública. E foi debatido um pouquinho ontem o assunto. Então, por que o 18 de maio? Bom, hoje, 18 de maio, faz 44 anos que uma criança de 8 anos, na época, chamada Araceli, ela foi sequestrada, foi drogada, foi estuprada, foi assassinada e depois carbonizada. Então, todo esse absurdo que aconteceu com essa criança, na época esse crime ele comoveu muito a população, houve divulgação na mídia nacional, na Rede Globo, tem as reportagens da época, os suspeitos. Então, o desdobrar dessas investigações e o processo judicial acabou que absolveu esses suspeitos e esse crime ele ficou impune. Então, nos anos 2000, a Lei 9.997, ela instituiu o dia 18 de maio como forma de promover, lembrar que é dever de todos os cidadãos, todos da comunidade, zelar e proteger o direito das crianças e dos adolescentes. Como foi essa carreata de hoje? Bom, hoje a carreata ela foi promovida pela Secretaria Municipal de Assistência Social, sob o comando da Ariadne. Dos outros anos, sempre é lembrada essa data. 2019 foi o último ano sem pandemia. Nós fomos nas escolas, fez uma ação de teatro de forma a atingir todas as crianças e adolescentes do município. Neste ano, em virtude da pandemia, resolvemos fazer uma carreata em virtude da biossegurança. Não transmitimos então os panfletos, mas enfim, chamamos atenção para o tema, para o dever de todos lembrar de proteger os direitos de todos, crianças e adolescentes. E também esse espaço na rádio, que é um alcance, acredito que o maior de toda a mídia nacional, tem um alcance muito grande, a gente consegue chegar a toda a população, de repente até se existir alguma criança ou adolescente que precisa de proteção e denúncia, a gente vai disponibilizar aqui e falar dos canais que as pessoas podem estar procurando. Ô César, ontem eu conversando aqui com o Conselho Tutelar, CRAS e assistente social, eles me informaram que só esse ano já são 10 casos de abuso e exploração sexual foram levados aí para a rede, como denúncia. Só que esses números são maiores, provavelmente, porque tem muitos casos que não chegam, enfim. Qual que é a orientação que você passa para a mãe que está em casa, para o vizinho, para o amigo, enfim, para quem possa desconfiar, quais os sinais, qual que é a orientação como psicólogo você passa aí? Nestor, é muito importante, primeiramente, observar o comportamento da criança, do adolescente. Quando ele muda de comportamento assim abruptamente, deixa de fazer os exercícios de casa, chora, para de conversar, ou se automutila, ou se corta, né? É importante ter uma orientação. Esses não necessariamente são sinais de abuso, mas e sim de sofrimento psíquico. Então precisa de um apoio, de uma orientação. O município dispõe hoje de 5 psicólogos fazendo atendimento de forma gratuita, tanto na saúde quanto na assistência. Então existe o trabalho sendo feito. Então eu estou atendendo hoje no CREAS, um telefone lá para atendimento independente de qual demanda. Se não for demanda de assistência social, eu mesmo vou fazer a triagem e o encaminhamento para o colega. Então o telefone lá para o agendamento é 3565-7232. Então, se o pai desconfiar, não tem por que falar assim, o psicólogo é caro, não tem acesso. Então a gente está lá com esse dever de prestar esse serviço público. Tem também o atendimento da psicóloga no CRAS, que encaminha para o serviço de convivência. Se de repente precisa de um benefício eventual, assistência social também está ali dentro.
Desculpa, eu vou corrigir. O telefone do CRAS 3565-7232 e do CREAS 3565-5893. E agora, se for uma denúncia já concreta, que as pessoas têm uma suspeita muito forte, pode ser feito diretamente um registro de boletim de ocorrência na delegacia de polícia ou procurar o conselheiro tutelar para registrar essa ocorrência também. Mas se for criminal, o pessoal do conselho também vai encaminhar para a delegacia de polícia. Isso tudo é mantido em absoluto sigilo. Com certeza. Existe um canal também no Disque 100, é só pegar o telefone e apertar o número 100, que o pessoal é um telefone de Brasília, tem uma equipe especializada que vai registrar o caso. Automaticamente a delegacia, o CREAS, a Secretaria de Assistência, Conselho, Ministério Público recebe essa denúncia ao mesmo tempo e aí cada ator vai procurar agir e atender essa família. Ô César, qual que é a diferença aí entre abuso e exploração sexual? Bom, os dois eles podem inclusive acontecer ao mesmo tempo, mas há uma diferença significativa. A exploração sexual, praticamente, em outras palavras, é a prostituição de crianças e adolescentes. Então envolve dinheiro, quando alguém paga, alguém explora e é explorado, e quando alguém recebe também está explorando. Então, em se tratando de uma criança, não há como se pensar em abuso sem pensar, não há como pensar em exploração sem pensar em abuso. A criança já está sendo abusada. Agora, em se tratando de adolescentes, de repente pode ser que o próprio adolescente se coloca numa situação dessa. E se ele acima de 14 anos, ele se colocando pode ser até que não se configure um abuso, mas depende de cada caso. Mas quando o adolescente tem 13 anos, com certeza é abuso, porque a lei fala que o adolescente de 13 anos, 12 ou criança abaixo de 11 não tem o discernimento e capacidade suficiente para definir o que é certo e o que é errado. Ou seja, ele ainda é incapaz de tomar essa decisão. Então configura-se um abuso. O que é o abuso, então? O abuso, ao contrário do que muita gente pensa, não é só aquele ato de praticar o sexo contra a vontade da outra pessoa. Também o abuso pode ser contra criança e adolescente. Mostrar vídeos e imagens impróprias, como cenas pornográficas ou cenas de nudez, ou se não, mostrar os próprios órgãos sexuais para as crianças, para os adolescentes, isso configura o abuso. Passar a mão nas partes íntimas das crianças. E a partir disso também tem constranger, assediar, então também é crime. São crimes que são punidos na força da lei e discriminados por toda a sociedade. Inclusive a gente sabe que o próprio sistema penitenciário, entre os presidiários, eles também não aceitam esse tipo de crime e muitas vezes a pessoa, quando condenada, precisa até ficar resguardada para proteger a sua própria vida. Ô César, tem a exploração sexual. A exploração sexual, você disse aqui, é quando envolve dinheiro. Por exemplo, já chegou para você já cuidou, tratou de algum caso que a mãe colocava as filhas, explorava sexualmente as filhas, ou seja, como se diz, vendia o sexo em troca de dinheiro, colocava as filhas para fazer isso? Nestor, por incrível que pareça, eu estou trabalhando no CREAS, eu tenho uma experiência de 7 anos no CREAS há pouco tempo, que eu estou cobrindo a minha colega, Ana Carolina. E ali eu estou há 5 meses, mais ou menos, e de exploração sexual são 2 casos. E, pelo menos a suspeita, né, da exploração. E os outros casos de abuso, em torno de 7, 8 casos. Então acredito que a ocorrência no município passa de 10 aí todo ano, casos registrados, que enfim, oficialmente chegaram até mim. Mas a nível nacional, há uma ciência que a cada 8 minutos tem uma criança ou um adolescente aí sendo abusado ou explorado sexualmente. A cada 8 minutos. Acontece em torno, acho que de 22 Esses mil dois casos de exploração sexual que você tratou aqui no município, não vamos citar, né, claro, vamos. Mas que casos são esses? Dê o exemplo pra gente, só para o ouvinte ter uma noção, uma ideia. Eu posso citar um exemplo assim, vamos pensar que outros casos que eu também conheço na literatura, até de forma a proteger as pessoas que estou atendendo. Por exemplo, a menina de 13 anos, ela acabava seguindo o exemplo da mãe, que também se prostituía.
E também fazia o programa. E de forma até comprar alimentos para casa. Geralmente a questão da pobreza acaba colocando as adolescentes, né, em sua maioria, porque se for criança, até quem está explorando sabe do risco. Então, muitas vezes a pessoa pode até falar que tem a menina 15 anos, 16 anos, enquanto tem 12 ou 13, né? Às vezes apresenta um corpo de 12. Então é muito importante as pessoas, principalmente os adultos, se manterem distantes, né, de adolescentes, porque de repente se envolve numa mentira e acaba ali se envolvendo com uma adolescente de 13 anos, e a gente sabe que, popularmente sabendo, em outras palavras, é a chave da cadeia da pessoa, né? Por onde ele vai entrar, cometer o crime, ser condenado posteriormente e injustamente. E muitos casos acontece, como eu disse ontem aqui na conversa que nós tínhamos aqui, acontece dentro de casa, né? Acontece até por uma questão de desestrutura familiar, né, César? Então, bem lembrado, Nestor. Geralmente, o abuso sexual, em sua grande maioria, ele acontece dentro de casa, cometido por parentes, por avós, padrastos, tios, primos, irmãos. Acontece também da mãe, né? Muitas vezes, eu nunca peguei um caso desse, mas a gente sabe que tem também. Aliás, a mãe pode até não abusar sexualmente da criança, mas comete diversos abusos também e a negligência de diversas outras formas. Eu gostaria de lembrar, Nestor, que o Estatuto da Criança e Adolescente, ele coloca a educação como o papel de vigilância nessas situações, porque muitas vezes a criança, ao frequentar a escola, acaba comentando com o coleguinha, com o professor o que está acontecendo. Então, o professor acaba levando a ciência para o coordenador e chega à direção. Então, a legislação, o Estatuto da Criança e Adolescente, seu artigo 56, coloca que a direção é obrigada a encaminhar os casos de ciência para o Conselho Tutelar. Os casos de abuso, os casos de evasão escolar, inclusive. Mas a lei de 2019, uma lei nova, fevereiro de 2019, colocou que, obrigatoriamente, se a direção, coordenação toma ciência que a criança ou adolescente está se automutilando, se ele está com ideação suicida, também é obrigatória a ciência ao Conselho Tutelar, que aí o Conselho Tutelar vai fazer os encaminhamentos necessários. Muitas vezes acaba recaindo no CRAS, no CREAS, no psicólogo da saúde, encaminhamentos médicos. Então, assim, por quê? De forma a proteger a criança e adolescente, porque não é só atribuição do poder público proteger e zelar pelo direito das crianças e adolescentes. É também de toda a sociedade, toda a comunidade. E, em outras palavras, o artigo 4º do Estatuto também diz que quais são os direitos das crianças, os 10 direitos. É direito à vida, direito à saúde, direito à educação, direito ao respeito, cidadania, esporte, lazer, dignidade, convivência familiar e comunitária. Então, você aí que está vendo uma criança, às vezes você fala assim, nem vou me envolver com a vida dos outros, né? Como se fosse assim, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas hoje não funciona mais assim. Hoje tem Maria da Penha, tem denúncia, acaba se denunciando e dá problema mesmo para a pessoa que está agredindo, porque ninguém merece ser violentado. Principalmente se tratando de uma criança, porque ela já é indefesa, incapaz. Então, se você vê que uma criança pode estar passando por alguma violação de direitos, entre em contato anonimamente, mesmo que for pessoalmente com o pessoal do conselho ou com a gente. O anonimato ele é sempre garantido. Quais os canais aí para denúncia, além do Disque 100 que você já mencionou? O canal principal é o Conselho Tutelar, telefone 3565-1594, o coordenador lá, eu se eu não estou enganado, é o Eduardo no momento. Pode ser feito diretamente no CREAS lá com a gente também, 3565-5893. Pode ser feito diretamente na Delegacia de Polícia ou Ministério Público. E, por fim, de forma bem garantida o anonimato, que não depende de pessoas se deslocar fisicamente, o Disque 100. O Disque 100 é interessante, que ele é um pouquinho mais complexo, mas ele funciona muito bem. Mas a pessoa tem que levantar o nome, endereço, características, referências, tudo antes de fazer a denúncia. Então mas ele é muito bom, muito eficaz. Tá certo. César, quero agradecer sua participação. O César é psicólogo aqui no município, falando um pouquinho pra gente aí. Tem mais alguma programação para essa semana aí, desse 18 de maio?
Nestor, a gente vai estar distribuindo, é bem lembrado da carreata hoje, foi feita uma ação de forma a chamar a atenção da população. A gente vai estar distribuindo as sementes de hortaliças para as crianças, lembrando desse dia, para estar plantando uma sementinha simbólica para a pessoa estar lembrando, recebi no dia 18 de maio. E a gente espera que com o passar dos anos, toda criança e adolescente lembre desse dia, porque será lembrado, é lei, a gente está cumprindo a legislação, e todos os anos aquela criança que cresce fala, eu lembro quando um dia eu ganhei uma sementinha, isso é importante mesmo, e a gente vai aí criando raiz na cultura aqui da nossa cidade. Conscientizando. Conscientizando. Ô César, obrigado mais uma vez, bom trabalho aí, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu que agradeço, grande abraço a todos os ouvintes, obrigado, Nestor, pela oportunidade novamente, e grande abraço, fiquem com Deus.